Gente, começando mais um bate-papo musical com esse grande músico, Marco, tocou em várias bandas aqui do Rio Grande do Norte, Natal e de todo o estado, e a gente vai contar em pouco tempo, né, essa história que marcou geração, tá certo? Eu estou aqui com o grande Marcos. Marcos, me diga uma coisa, meu querido, como é que você está? Tudo bem? Tudo na paz. Primeiro boa tarde, quem está do outro lado aí. Prazer grande estar com você, Pedro, e contar aqui algumas histórias que a gente passou junto, né? Show de bola. Naquela época boa de banda. Isso, né? isso. Marcos, me diga uma coisa, como é seu nome mesmo? Bem, gente, meu nome é Marcos do Nascimento Ferreira. Agora, se você perguntar hoje dia de Natal, Marcos, acho que pouca gente conhece. Você é um dos que conhece, porque a gente teve um tempo junto, né, da banda Music, né, da banda Music. Mas assim, se você perguntar hoje no Brasil ou no Rio Grande do Norte, o Marcos ninguém vai saber. Agora, Jacaré... Só conhece o Jacaré. Agora, Marcos, me diz uma coisa, tu lembra qual foi a primeira banda que você trabalhou, qual foi o ano, como é que foi, cara? Rapaz, é uma longa história, mas eu vou tentar resumir, né? Na verdade, esse ano, né, 2023, eu estou fazendo 40 anos de profissão, né? Eu comecei na igreja, né? Sim. Comecei com 13, 14 anos, né? Sim. E assim, foi um momento bom, né? Com certeza. Na palavra também, né? Eu sempre fui evangélico, né? Amém. Mas assim, a gente quando é novo, a gente tem vontade de conhecer um pouquinho da música, e a música passa por isso, né? E eu comecei em uma banda chamada Reflexo de Luz de Parnamirim. Inclusive o dono hoje, ele também é evangélico, Josué, né? Sim. Que foi o meu pontapé inicial. Eu tinha o quê? 13, 14 anos de idade, né? E foi naquela época, Parnamirim era Xodó, Chachado, Macílio, Expedito. E essa banda era uma das que estava começando, né? Tô entendendo. E lá foi o meu pontapé inicial. E depois lá eu fui para uma banda chamada Brilho do Sol de Monte Alegre, que muita música aqui que da minha época, como Arildo, como Agil, baterista, como Vespa, que tocou com você. Percussionista. Exatamente. A gente foi criado lá, né? Teve eu também, Crino, que foi guitarrista de agradar comigo na época também, que a gente começou tudo lá. Suga, não sei se você conheceu o Suga, guitarrista. Tem demais, né? Então, assim, tem uma história, aquela banda, né? Foi o início de muitos músicos bons, né? Que futuramente vieram trabalhar com bandas grandes, né? De nome. Né? Porque naquela época era o seguinte, você sabe que você começou com o João de Oreste, né? Naquela época. Tinha essa escolinha, né? Exatamente. Quando você estava, vamos colocar assim, despontando numa banda, aí a banda grande já estava de olho. E olha, gente, que eu vou falar uma coisa para vocês, viu? Naquela época, ele pode mexer mentir, ou você era músico ou você não era. Com certeza. E assim, uma coisa importante que eu queria frisar... Não tem equipamento, não tem instrumento bom, né? Bom tem que ser um cara, né, meu irmão? Exatamente. Então, assim, você tem que já nascer como já no pico. Tem que ser dom, né? Tem que ter talento. Tem que ser dom, não tem esse negócio de você ainda está começando. Eu me lembro que o meu primeiro VHS, naquela época era VHS, né? Sim. A fita de vídeo. De vídeo, E John Patitus baixista. David Eco naquela sua época. Com certeza, de batera. E para nós naquela época era nossas grandes referências, né? Agora me diga uma coisa, Jaca. A gente tirou a carteira profissional junto, não foi? Você estava nessa banda, que eu me lembro que você pegava um ônibus para lá, para ir para Monte Alegre, né? 1987. Exatamente. 87. E assim, modéstia à parte, eu peguei uma turma, nós pegamos, né? Sim. Lembrando, gente, nós não somos velhos, não, nós somos experientes. Só que a gente tem história para sentar e contar aqui como está aí, Pedro. Naquela época, né, eu levei a sorte tinha uma bancada que, se não me engano, era seu Geraldo, um dos músicos. Sim, Geraldo, eu sei que é ele. Ele era um dos conselheiros lá, né? Conselheiro que, assim, era um quartinho e naquela época chamava um batera, um guitarrista, um cantor. Sim. E formava a banda na hora e ele era fazer o teste, né? Estava fazendo a Ranieri, Cacá, né? Cacá do Grafite, estava fazendo também. Com essa galera aí, você, acho que Verso, o Carlinhos, a gente, assim, turma boa, né? Agradeço a Deus porque a gente teve, foi uma época de ouro aquela da gente. Com certeza.
Aquela época de... Aí, Jaca, aí depois de lá, dessa banda de Monte Alegre, você foi pra onde? Foi pra Natal? Rapaz, Como foi? é uma longa história que se a gente for contar, mas a gente vai tentar. Cara, Sei. de lá eu rodei tanta banda depois dali, cara, depois dali. Eu acho que eu vim pra Natal, eu peguei Pôr do Sol, né? De João Paulinho. Tô entendendo, Pôr do Sol. Peguei João Paulinho, peguei o Finado de Edgar tocando comigo, uma turma Sei. boa. Graças a Deus eu sempre tive sorte de pegar. Sorte não, que Tô entendendo. eu creio que é Deus que ilumina o nosso caminho, né? Com certeza. E assim, Deus sempre colocou pessoas, ótimos músicos, né? Eu aprendi muito com o Finado Edgar, que Deus o tenha, né? Sim. Cláudio Moura, filho de João Paulinho, Sim, Cláudio. Cláudio Moura daquela Sei. época. Hoje que é advogado hoje, né? Estudou, né? Exatamente. Entendeu? Assim, o velho Edgar, né? Carlão, tocou com Carlão Toquei cantando? com o Carlão também. Que Malavéia, Malavéia? Malavéia. Um abraço, meu filho. Beleza, Carlão. Show de bola. Então, assim, a gente vai crescendo, vai amadurecendo, né? E assim, cada banda deixa uma história, né? Tô entendendo. Como teve o nosso tempo, a nossa história a banda Music, né? Banda Mix, que quando eu cheguei na Banda Mix era a banda Radiante. Radiante. Não era? Radiante, que lá tinha feito, e eu tinha saído do Pôr do Sol e fui para Radiante depois, consequentemente nós começamos a usar o Banda Mix, depois que veio Banda Music, né? Music de Arnaldo e Marlon, né? Pronto, e quando eu saí, se eu não me engano, eu tinha saído do Linderson de Paulo Sim. para Natal. Aí, Linderson, você passou quanto tempo lá, com a turma lá? Meu irmão, tem também uma história também que eu vou tentar. Vamos lá. Eu passei 2 anos e meio. Linderson. 2 anos e meio, mais ou menos. Deus, assim, faz a gente dar um voo fora para a gente aprender algumas coisas, ensinar algumas coisas. Não só na música, mas como na vida pessoal, né? E eu tinha me separado da minha primeira esposa, né? E assim, Deus foi muito bom comigo, porque com a semana que eu me separei, Carlão tinha feito a propaganda grande. Sim, do Linderson. Guto também, no final do Guto. Sim, ele estava lá também, na banda. Lá. E assim, a velha Dona Graça tinha muita vontade de me ter lá, porque Carlão falava muito de mim lá. Eu sei. Guto, e pá, aquela minha alegria, né? Aquela coisa de ser muito alegre no palco, você já conhece, né? E assim, com a semana que eu me separei, aí eles estiveram lá em casa com o Carlão, e a gente fechou um contrato, né? Fechou um contrato. E eu cheguei lá sem conhecer ninguém, né? A gente estava estranho, mas assim, como assim foi bom de te fazer amizade, e a música tem esse detalhe, né? E dança, a gente tem essa facilidade de lidar com o público, de fazer amizade. Eu tenho amigos hoje no tempo de Banda Music, naquela época que tocava junto, né? Então assim, Carlão tinha feito a propaganda aí. Naquela época que eu fui pro Linderson, ainda tinha o famoso Arraiado do Aquino aqui. Arraiado do Aquino. O mixador lá era o filho dele, era filho do dono, né? Que era Nolácio, né? Um abraço, Nolácio. Nolácio, show. Cara, muito bom, viu, gente? Com certeza. Ser humano, até hoje a gente fica se falando, fica lembrando. E assim, nós esteve lá em casa e perguntou, tu tem condições de sair tocando aqui do Arraiado do Aquino? Naquela época era fita. Eu sei. Né? E quando eu não tava E a caneta? A canetinha, boa. E assim, tinha um cabeçado chamado Ferrite, que era na época. As fitas eram baixas, né? Não é verdade? Aí, quando tu não estava legal, você pegava a caneta. A caneta para botar. Aí ia lá no cabeçote e pá. Então, assim, nós somos nessa época, né? Com certeza. Então, assim, gente, foi mais uma experiência que eu tive, né? Porque como você falou, é dom, né? É dom que a gente tem. E, assim, eu não ensaiei, gente, Esse arraiar começava dia 1º ao dia 30 de junho. Inclusive, Banda Mix tocou lá muito na sua época, lá no seu Linderson, Papel Bom, com certeza. Né? Aquela turma boa. E assim, eu já saí tocando lá, eu nem saí, eles me deram a fita e eu fui em casa e naquela época, né, Jaca? As bandas tocavam repertório diferente, né? Como hoje, né? Hoje é um repertório só de todas as bandas. Naquele tempo não, cada um tinha a sua particularidade, né? Exatamente. Cada um tocava de um jeito. Exatamente. Era difícil ser igual. E assim, gente, lembrando que esse dom mesmo, sabe? E hoje, eu sinto falta disso, sabe? Porque naquela época, lógico, a gente sabe que a tendência é você crescer no seu instrumento, né? No meu contrabaixo, na verdade, naquela época a gente conduzia, né? É verdade. E que hoje é muito raro ver um baixista tocar com um pedal, né? Colado, né? Exatamente. Que eu sempre segui essa linha, você trabalhou com isso. E assim, a minha escola foi banda. E assim, até hoje, por onde eu toco, graças a Deus eu me distoo um pouquinho, vou colocar assim, porque eu sempre gostei de conduzir
e pedalzinho colado. Tô entendendo. Pedalzinho colado. Eu Colado aprendi com pedal. assim, eu acho que pedal acho que é essencial, né, Tô cara? entendendo. Entendeu? Não se fazendo da galera de hoje. Hoje eu sei que eu não estou me comparando, que tem grandes músicos Tem grandes como músicos. a gente, certo? Mas assim, a nossa época, puxando agora pro lado da gente, a nossa época, não que hoje não tenha música, mas naquela época a gente caprichava, né? Caprichava. Caprichava e você tivesse que tocar forró, era forró, a gente tocava, se tivesse que tocar samba, a gente tocava, se tivesse que tocar shot, a gente tocava, Verdade. jazz, a gente tocava, e tudo que fazia um pouco, você tinha que ser eclético, ou seja, você tinha que estudar mesmo de verdade, né? É verdade. Lógico que hoje o instrumento cresceu, hoje você existe os estados VS, né? Que naquela época a gente não tinha. Agora, Jaca, a iluminação quando você veio, aí veio para Natal? Lindação, como eu falei, eu fui só buscar a minha esposa hoje, que Sim. eu completo 25 anos de casa desse ano, graças a Amém, Deus. tenho graças a 3 Deus. filhos. Parabéns. Eu creio que foi um momento muito bom na minha vida pessoal e foi bênção de Deus também, né? Que tudo a gente, como cristão, a gente coloca Deus na frente. Amém. E quando você sente paz, então eu creio que foi uma porta aberta dentro, porque foi justamente o período de eu conhecer minha esposa, casar, e para você ter uma ideia, eu fui para lá só com a minha bolsa das costas, e Deus abençoou que naquela época, que hoje não tem isso, a gente fazia showmício. Aí eu fiz uma campanha para o saudoso João Faustino e aquele neto, rodei Natal todinho, o Natal todinho a gente andou na campanha, e eu montei minha casa todinha lá novamente, e quando eu vim eu tive que pagar um carro, um baú grande para fazer minhas coisas, e trouxe minha esposa, que é o principal, né? Eu sou casado com a minha mulher há 25 anos, graças a Deus, tenho 3 filhos maravilhosos. Beleza. Aí quando eu voltei de lá, se eu não me engano, eu fui para a Banda Music, eu acho. Sim, para Music. Para a Banda Music, que foi quando vocês saíram da Banda Mix, junto com o Arnaldo. Com o Arnaldo e fomos a Banda Music. Foi para a Banda Mix e eu estava voltando de lá. Aí Arnaldo me contactou, foi o Marlon, não sei, uma coisa assim. E assim... Aí foi lá na Jaca que teve aquela história, né? A gente tava, viu, gente? A gente tava lá no ensaio da Banda Mix tocando. A gente era já da Banda Music e tocando uma semana a festa pra Banda Mix, né? O nome, porque a gente tinha saído há pouco tempo. Aí Jacaré chegou lá na sede da Banda Mix, aí tinha um cavaquinho. Aí Jacaré pegou o cavaquinho assim e começou a fazer um solozinho, né? Aí Laércio desceu lá no primeiro andar dele. Aí Laércio desceu pro primeiro andar dele e disse: Ige, o Jacaré tocando a música do Pântano. Gente, a gente tem muita história. A gente tem uma história bem interessante, que é assim, eu gosto de contar com o Pedro Paulo, que é assim, às vezes a gente se junta como agora no nosso muito encontro, que teve lá, foi muito bom, eu vi a missa que eu vi há 20 anos. Assim, o Pedro Paulo tem uma alegria contagiante, assim, sou fã dele. Eita, e assim, eu falo pra todo mundo por onde eu ando hoje, e assim, teve uns batalhas que marcou a minha vida, sabe? Um dos batalhas que marcou, né? Eu tive também uma grande oportunidade de tocar com o filho dele, um menino muito bom. É São Paulo, né? Cheiro pra você estar em São Paulo, que você foi semana passada. E assim, sabe, também não é que é filho de peixe, né? Então assim, aprendi muito com o Pedro Paulo também na época, assim... A gente pegou uma turma muito boa, que eu estava entrosado muito tempo da Banda Mix, né? Verdade. Peguei Vesse, peguei Marlon. Eduardo, né? Eduardo Pintinho, né? Sabe? Peguei Vesse, muito bom também. Uma turma boa, entendeu? Assim, aí, olha só o tamanho da responsabilidade. O Banda Mix já tem um nome muito grande, conceituado, né? E assim, olha só, olha o tamanho da minha responsabilidade de substituir Negão Edinaldo, que já tinha muito tempo de mandamento junto com vocês, certeza. Mas assim, Deus bota a gente em caminhos bons, né? Bons, é Deus que coloca, né? E foi um momento bom de aprendizado, turma boa, eu sempre tive vontade de crescer, né? E assim, naquela época, os meninos aqui era nome demais, na época, ó, Natal era Banda Mix, era montagem, né? Terríveis. Impossíveis, não sei se era feito na época, acho que era impossível. Acho que era impossíveis. Impossíveis, eram as bandas. Aí depois Grafites e Gênios, né? Gênios, essa turma é boa. E assim, eu tive uma oportunidade, deu uma oportunidade muito boa de participar com você, né? Laércio também. Cheiro pra você, Laércio. Um abraço, meu filho. O velho. Sabe, assim, foi um jogo de banda que eu me dei muito bem, sabe? E a turma também, sabe, se encaixou de uma forma com certeza muito boa. E foi um tempo de crescimento. Aí da Music, você foi pra onde? Da Music eu fui pro Flor de Lis. Do Gago. E assim, abraço pra você, Nils. A gente se encontrou Nunes. Então assim, gente, foi um momento de crescimento, né? Porque eu também peguei uma turma muito boa. Eu peguei Paulo Vacamaga, peguei Paulo Arão, peguei
Janimel, peguei Reginaldo, Lauder Ribeiro também, Arildo de guitarra, super guitarrista. Arildo é bom. Entendeu? Vou fazer com ele, já marquei com ele. Lá no negócio na homenagem a Jorge Lopes, falei com ele. Ele disse que vem. Vem mesmo, porque você merece esse momento. Você tá Janimel ou Joana? Jane, né? Janimel, porque tem Janimel que foi... Trabalhei com o Jane também, aí peguei Carruagem de bateria. Wilson. Carruagem. Peguei também, era Gileno. Sim. Gileno de percussão e um menino que era casado com o Janimel na época. Não lembro o nome dele aqui agora. Gleitson, lembro. Que tocou até no Trio Raiz, muito bom. Rapaz, é o que trabalha agora com negócio de gás, bujão, né? Exatamente. É o nome dele, rapaz. Não tô lembrando aqui mais, assim, um abraço gente também. Boa demais, o cara. Meu irmão, uma turma, bicho, aí Geraldinho tinha saído de lá, cara. Meu irmão, a turma era entrosada, Flor de Lis, viu? E assim, como estou dizendo, eu agradeço a Deus porque Deus me colocou assim, no meio de muita gente boa e você vai crescendo, né? E cada banda que você vai passando, você vai tendo experiência, isso vai você ir crescendo. Hoje é tudo mais fácil, né, Pedro? Hoje você equipamentos melhores, exatamente, né? Mas naquele tempo a musicalidade de cada um, o dom, o talento, ele sobressaía, né? Se você não tivesse talento, meu irmão, você não... Hoje é tudo diferente. Tem a banda que não tinha nada, né, meu irmão? De gate, de equalizador, mas os caras faziam... Legal. Era eu. Mesa stand, essa coisa... Exatamente. Mas assim, quando Deus bota um caminho, como você falou... É aquilo mesmo, meu irmão, não adianta você fugir, não. Show de bola. Agora vamos lá. E depois de Flor de Lis? Rapaz, depois de Flor de Lis, eu dei uma rodada ainda por um bocado de banda assim, que no momento eu não lembro. Eu sei. Eu toquei muito tempo com a etiqueta com o show, que também foi. Sim, com o show, etiqueta. Cebola Ralada, eu peguei um auge com o Lula, passei com Lula. Foi lá, rapaz, que Lula, não tá lembrado não? Que a gente foi com a banda Music pra tirar uma festa do Cebola Ralada, eu acho, ou foi de Raul de Luz. Sim. Aí quando a gente chegou lá na sede, no estúdio, ele olhou pra gente e disse: Vige, banda Fundo Rural! Foi daí que quando eu fui fazer o grupo Fundo Rural, eu me lembrei. Sim. Aí por isso que eu botei o grupo Músico Fundo Rural. Cadê Lula, rapaz? Lula, beleza. Um abraço aí, Lula, também pra você. Também faz parte da minha história também. Com certeza. Entendeu? Então, assim, foi também um momento de crescimento lá no show de bola. Cebola Ralada, peguei uma turma boa. Peguei um cara que eu amo de paixão, nosso amigo, eu fico feliz e hoje ele está nos caminhos do Senhor, que é Fábio, né? Fábio Medeiros, Deus, cheio pra tu, meu irmão, Deus abençoe, a gente torce por você, que você cresça cada dia mais. A gente tem uma história também muito bonita com o Fábio, Kleber, Joãozinho guitarrista que dizia que José era doido, José não tem nada de doido, José tocava, era muito. João Medeiros, né, João Medeiros? Sim, João Medeiros, irmão de Neto. Que toca com César, né? César. Uma boa, show de bola. Então, assim, agradeço muito a Deus que ele botou, assim, pessoas que eu aprendi muito, entendeu? Aí, depois de Raio de Luz, aí foi Casa Noturna, foi pra onde? Parou, como é que é? Aí, assim, Raio de Luz... Eu sei que você não está parado, a gente está só contando, depois não chega onde você está hoje. Aí, assim, nessa época, Raio de Luz, Cebola Ralada, Lula tinha Cebola Ralada, Raio de Luz e Arroz Doce. Aí eu ainda fiz como era a mesma empresa, né, então... Eu fiz Cebola Ralada há muito tempo, mas quando precisava no Rádio Luz eu fazia, né? Arroz Doce eu fiz também, muito tempo também. Então, nesse entretempo aí das três bandas, eu fiquei 2 anos e meio com o Lula. Para lembrar do momento quando eu saí de agora, eu lembro. Eu passei também por uma banda chamada Tempero do Amor. Tempero do Amor. Saí. O bateria era Anselmo, né? Anselmo, um abraço pra você. Beleza, Coringa. Muito bom mesmo. Eita, aquele cara aí é pesado. Só pra você ter uma ideia, gente, como a gente naquela época era diferente um pouco de hoje. Entendeu? Anselmo já tocava muito naquela época, era bem novinho. Eu me lembro, rapaz, Anselmo passava lá no ensaio da Big Banda, bem novinho, cabelo lisinho, por aí começou a tocar ali lá no o nome da banda Tempero do Amor. Tempero do Amor, aí estourou. Aí Impacto 5, montagem. Foi. Então, assim, Só a nata, o cara. Um bom baterista mesmo. Despontou muito bom, menino, muito bom. Aí, assim, o cara fez um contrato comigo de 3 meses, né? Porque foi assim, só um pouquinho, Pedro, pra você ter uma ideia. Eu tinha acabado de sair de Cebola Ralada, né? E tava em casa num sábado. Aí me indicaram, parece que o baixista lá ficou doente, lá em cima da hora, e eu tô em casa, aí chegou o pessoal. Disse, coisa,
Eu tô sabendo que você sai de Cebola Ralada e vai ter uma festa lá na Aspetro, Clube da Petrobras. É. E como você saiu agora de uma banda de nome, você não quer ir fazer com a gente, não? Eu disse, bora. Não acertei nem cachê na época, né? Só que assim, naquela época, a gente que tinha um pouquinho, assim, de conhecimento musical, a gente se saía, né? A gente se saía, né? E assim, ali foi meu ágio, eu era novinho, eu comia um instrumento, gente. Naquela época, eu vivia da música mesmo de verdade, né? Então, eu acordava para estudar Estudava para dormir. Estudava para dormir. Então, a gente, aquele filho lá todo, e assim foi lá. Aí não acertei nem cachê. Chegou lá Cheguei lá, meti a bola. Conta dois aí, pronto. Conta dois, vamos embora. E Anselmo muito bom, novinho, também querendo. Aí, quando terminou uma festa, aí o dono perguntou, e aí? Eu digo, e aí, senhor, vocês gostaram? Quanto é o cachê? Eu digo, vocês gostaram aí? Disse, rapaz, parecia que vocês estavam ensaiados. A gente não tinha, eu não sabia nem quem era. Só um Anselmo que eu conhecido de lá. Entendeu, gente? Mas assim, graças a Deus, Deus me deu a luz, né? Porque a experiência vai contando, né? É verdade. O ouvido, né? E assim, quando você pega música de qualidade, como eu peguei Pedro Paulo, como eu peguei o Eric Rael junto, e Anselmo muito novo, né? O filho, né? Querendo. Com certeza. E aí, Jaca, aí depois do Tempero, você foi para outra banda? Meu irmão, depois do Tempero, eu fiz um contato de banda, com ele. É muita banda, sabe? Aí assim, fiz um contrato com ele lá e no final de 3 meses eu estava dando pau mesmo e eles sabiam que eu ia pedir para aumentar, né, o cachê da época. Aí ele disse, Jaca, meu irmão, a gente queria muito ficar com você aqui, mas você é um músico muito caro para os nossos padrões, né? Eu disse, tá, beleza, já tinha cumprido o contrato. E eu não sei se você lembra, Pedro, naquela época, quando você estava numa banda pequena que você se destacava, as bandas grandes ficavam... Era. Né? Tirava o cara, né? Tirava o cara e... O dono da banda pequena ficava pé da vida. Fica aí, rapaz, vem aqui, tira minha música. Os caras diziam, o que você está precisando? Aí, por exemplo, João, pra você ter uma ideia como é naquela época, o meu contrato, eu fiz um contrato de 3 meses, peguei uma geladeira, peguei uma televisão e peguei um fogão. Naquele tempo era assim. Galeria Olímpio, naquela época. Bem novinho. Bem novinho. Era a loja da época, né, do auge. Né? Aí, meu irmão, eu sei que depois de 3 meses ele disse que não dava certo. Aí eu ainda fui pro Pôr do Sol, né? Naquela de época, novo. Lá, de novo, né? Uma turma assim. Aí que veio Edgar, aí Janeto. Janeto, ele passou em quase todas as bandas de Natal dando bicicleta. O que eu digo replay. Replay. Tu falando de Janeto, agora eu me lembrei agora que eu também toquei com o Leonel no Fênix. No Fênix. Rapaz. Quer dizer, passando no cara de banda, né? Gente, você me desculpa, porque o velho crocodilo. O tempo é pouco, aí a gente tá só contando um pouquinho da história da gente, mas tem muita história boa, como essa de Pedro Paulo. Com certeza. Pra gente contar para vocês, entendeu? Mas, assim, hoje eu tenho 40 anos de profissão, ainda estou aprendendo, né? Porque o tempo hoje é para você evoluir, né? É verdade. O contrabaixo hoje não é mais aquele, entendeu? São poucos baixistas como eu sempre... que estava colado, o baixo estava colado com o burro, né? Entendeu? O baixo hoje é quase uma guitarra, né? Praticamente, né? Mas Jaca, aí vamos lá. Aí voltou de novo para o Pôr do Sol, mas depois do Pôr do Sol foi para onde? Meu irmão, agora eu confesso que eu não lembro, vixe. Mas vamos lá, não adianta. Se não lembra, não adianta para outro canto. Aí a semana que puxar a memória eu tive muita história com Etiqueta também. Eu sei. Etiqueta, que também foi um momento muito bom, o show, né? Com o Nilton, que era Banda Luau. Banda Luau, muita saudade. Nilton também foi um cara também que, assim, aprendi muito com ele. Marcílio. Batera, comecei junto com o Marcílio também. Deixa eu ver quem mais. Uns caras que... George, muito amigo meu. Um abraço, George Mendonça, né? George. Era. Já. Assim, chega pra você, George. Show de bola. Então, assim, foram caras que, assim, que fizeram a minha formação musical, né? Também, né? Porque, como eu falei, de cada banda você vai levando uma história, uma experiência muito grande, entendeu? Não é etiqueta Neide Liz, né? Neide Liz, cantora. Sei quem é. Moral, viu? Moral, cara. Então, assim, Deus colocou muito profissional bom assim, na nossa vida pra gente ter aquela experiência. E assim, meu irmão, nesses 40 anos, sabe, eu não tenho que falar da música não, sabe? Me deu muitos amigos,
entendeu? Beleza. Tem história boa para contar, porque se a gente for contar aqui, o espaço não dá, né? As nossas Pode viagens, crer. nossas viagens. E assim, agradecer a Pedro Paulo por esse momento aqui, porque... É verdade, isso é bom, né, meu irmão? É muito bom. A gente contar para as pessoas saberem. Entendeu? Saber que a gente existiu, né? Que a gente existe ainda e ainda estamos tocando aí com você, né? Daqui a pouco a gente vai conversar sobre quem você está tocando hoje, como que está fazendo. Pois é, cara, a gente estava falando, né, sobre Pôr do Sol, Newton, como é que chama? Marcílio Batera, né? E continuando, aí você trabalhou com o Newton, né? Trabalhei na Banda Luau. Banda Luau? Muito tempo, assim, na verdade, onde eu conheci Marcílio foi lá no Brilho do Sol, no início, né? Brilho do Sol. Lá no meu início. Aí depois, eles foram crescendo musicalmente. Tô entendendo, né? Aí ele foi chegando nessas bandas aí, né? Foi aí. Até Terríveis. Até Terríveis, né? O crescimento, legal, de verdade. Grande música, a gente tem muita história junto também, Marcílio, né? Marcílio. Aí, assim, foi um momento muito bom também. Etiqueta, Banda Luau, né? Sim. Aí passei um tempo no X da HD, né? De X da HD lá de Currais Novos. Sim. Era você, Anchieta de Batera, né? Anchieta Batera, muito bom, muito amigo meu. Aí Edivan, tu tocou com Edivan? Edivan, irmã de Adinaldo, né? Irmã de Adinaldo. Quinca, que foi de circuito musical. Né, irmão? Faleceu, né, cara? Edivan faleceu, né? Cara. Rapaz, assim, uma galera muito boa. Então, assim, esse seu programa aqui é bom porque a gente lembra de muita gente boa que passou por nós aqui, sabe? Pessoas boas, pessoas muito legais mesmo. Aí peguei, aí me lembro agora de outras bandas que eu passei, tu perguntou porque vai fugindo. Eu fui tocar Canelinha. Sim, Canelinha. Canelinha veio aqui e formou a Camal Banda Show. Camal aqui na Avenida 5? Sim. Camal Banda Show. Aí... Advogado, né? Advogado. Aí tem um som, né? Camal. Camal. Aí foi quando eu conheci o Odaí, um grande tecladista. Odaí Potiguar, né? Tocou no Soldado, ele mora em Caicó. Bom demais, né? Sei demais quem é. Cheio pra tu, negão. Te amo. Rapaz, aí peguei Jair, guitarrista, que foi da banda Chachado. Muito bom também, meu amigo. Jailson? Jailton, guitarrista. Jailton é irmão de... Cabelão grandão, que foi de Sujeiras também, depois. Ele não é irmão de Assis, não é? É irmão de Assis Furão, ele falou nele aqui, por isso que eu me lembrei assim. Pronto. Gente, então assim, peguei essa turma lá, e Diógenes, percussionista, Mocinho, filho de Lula. Aldo, sim. O finado Pinguim, que Deus o tenha, um músico muito bom. Filho do Pinguim, tecladista. Sei quem é, demais. Pinguim com 15 anos de idade, meu irmão, metendo a boa na teclado. Eu tocava muito aquele menino. Naquela época do M1, tava no auge. Aí assim, a gente formou uma turma boa, aí Canelinha veio de lá de Caicó, formou uma Camal Banda Show. Eu, Cristiane, de Osório, ele cantando. E assim, foi um momento de grande aprendizado com essa banda. Agora, o meu auge mesmo, Pedro Paulo, foi no Degradê, cara. Degradê em Natal? Degradê de Luciano. Luciano. Também, Deus é muito bom. Deus assim, me colocou um caminho, como assim for falar. Ele trilha, né, meu irmão? Ele trilha o caminho, né? Sim. E assim... Na minha vida musical, né? Ainda estou aprendendo ainda, né? Foi também um momento muito... Foi meu auge, né? Que eu despontei mesmo. Foi no Degradê. Luciano, cheio pra tu. A foto tá aqui depois. Eu mostro. Luciano já fez um bate-papo já. Foi, né? Fazer lá na casa dele. Sim, muito massa. Então, Luciano Luciano Poro, uma relíquia. É a relíquia. Carlinhos, cadê Peter, né? Sheila, que tem saído da banda Mix. Sheila, você quer? Aí peguei Negão Alexandre, que tá nos braços, assim, cheiro pra tu, Negão, a gente se encontrou agora em São João. Agora. Quem era o Batera? Era Cheiroso, não? Ricardo Cheiroso, que tá com o Zé hoje. Ricardo Rufus, né? Isso. Assim, a gente fica feliz quando a gente vê os nossos amigos crescendo. É verdade. Não tem esse lance, gente. Não tem esse lance. Eu barra disse uma coisa essa semana, numa entrevista que eu vi, sobre aquela questão aí do show, né? Do Flávio José. Ela disse que, que eu também concordo. Você vê o céu
cheia de estrela, mas você não vê nenhuma batendo na outra. Tem espaço para todo mundo. Com certeza. É Então a verdade. gente fica feliz quando a gente vê pessoas como o Ricardo Cheiroso, né? Netão, né? Netão Baixista, muito amigo meu. Alexandre, né? Você vê, Alexandre. é Xande do Aviões, né? O alô para ele. Deu um alô, né? Pronto. Que considerava ele há muito tempo, né? Exatamente. Uroa. É. Quando a gente se encontrou lá, mas A própria Solange, né? O Dorival. Exatamente, Dorival. Césio, né, meu irmão? Exatamente. Então, gente, Verdade. são histórias que se eu for contar aqui, vocês vão chorar. Então, assim, estou citando por cima. Fazia 20 anos, Claro. 20 anos que eu não via Uroa. Quando foi agora no São João, a gente foi tocar em Campina Grande, a gente se encontrou na hora da janta, a gente se abraçou lá nós três, o povo perguntando o que Lá era. no Garden, foi lá no Garden? Foi. A gente se encontrou no Garden, nós dois. Foi, exatamente. É, Pronto, onde eu tava. Campina Grande, você o pessoal estava da igreja. Você estava no evento da igreja. É. Então, assim, a gente foi tocar no Forró do Sítio, a gente se encontrou no hotel nós três. Gente, 20 anos que eu não via Uroa, também tocou com o Banda Com Mix. certeza. E a gente se encontrou. Então, assim, são pessoas que fizeram parte da minha vida, como você faz e fez, né? E assim, eu tô sendo só para vocês sentir um pouquinho do que a gente passou. E assim, meu áudio foi no degradê. Então era Ricardo Ariane teclado, Jonas que foi de montagem percussionista, eu, Ricardo Cheiroso. Novinho, era novinho também? Novinho na percussão, não? Novinho Ainda não era recente, novinho, não. Não era. Veio depois. Foi depois. Aí, Ricardo Cheiroso de bateria, Carlinho, cadê Peter? Paulo Vacamago, que também chega pra tu, meu. Te amo, tu nem sabe. A gente tem uma história junto também no degradê. É Roberto Credo, não? Mano, o Roberto já veio muito depois, foi mais Sim. recente. Esse áudio aí, gente, foi muito bom, eu aprendi muito, sabe? A gente novo, a gente vai. Foi onde eu despontei assim pra música mesmo do Rio Grande do Norte, até. Show de bola, Jaca. Agora vamos pra cá agora. Aí, hoje você, na área musical, você está trabalhando com? Hoje, gente, hoje eu faço há 17 anos, quase 20 anos com o José Orlando. Faz 17 anos, tá com ele. 17 anos que eu tô com ele, mas assim, faço com outras pessoas, como Cristiano Velasco, né? Cristiano Velasco tem uma história muito bonita também, aqui dentro de Natal, né? Fala aquele cantor, carnaval é amor, carnaval é viver, carnaval é Aí amor. a turma lá, aquela turma legal lá de José Orlando, quem é? Diz o nome dos caras aí pra pegar a Quando eu cheguei lá, era Mona, né? Mona Nenê. Mano teclado. Mona teclado, Antônio Carlos, de guitarra, Bira, Sim. de vocal, de vocal. O baterista, eu não sei se era Fagner, que é percussionista também, Sim. né? Então, Trabalha com caixa de marcha, né? exatamente. É profissional. Faz beleza, Wagner. Fagner, show de bola também. Wagner. Meu amigão. Gente boa. Demais, gente fina. Aí, assim, passou muita gente lá, né? Mas hoje. Sim, Black Show, Fofão, Black Show. o Gordo, que eu chamo de gosto de tu pra caramba, tu nem sabe. Aí, assim, a gente passou mais ou menos uns 8, 10 anos juntos, aí mudou a turma e eu continuei, eu e Fagner, né? Aí a turma hoje é Alexandre de teclado, Hulk, muito conhecido de você, Hulk baixinho, Fagner de bateria, Rani, cantora paraense, né, que tá descontando aí, PC de trombone, Celso de sax, turma boa, viu, cara? Sei, turma show de bola. Um menino bom, sabe? E o Pombo de percussão, que a gente chama de Pombo, um menino muito bom também, então é uma turma muito boa, sabe? Muito boa mesmo. E assim, agradeço a Deus, como eu falei, Deus tem botado assim, pessoas muito boas no nosso caminho. E também faz parte da minha história, né? Eu já vou fazer quase 20 anos com o Zé Orlando. Mas faço na noite também, casamento, faço formatura com as meninas. Gente, a diferença da gente músico de hoje para a galera de antigamente, não é que a gente é melhor do que ninguém. É porque a história é interessante. Ao longo do tempo, a geração que vocês estão vivendo hoje, você não viveu o que a gente viveu. Não. Entendeu? É como o Pedro Paulo falou, a gente não tinha. Hoje é tudo mais fácil. Você quer, tipo assim, um lance de bateria, você vai lá no Google, tudo tem lá, mas naquela época eu me lembro que a minha primeira fita VHS, né, Pedro Paulo, naquela época, e que era fita desse tamanho, era um tipo de música que era muito pouco tempo de Natal, porque era caro, a gente não tinha acesso, nem tinha o aparelho para você. É verdade. A Jaca. Aí me diz uma coisa, aí também você faz na igreja também, né? A Lagoinha, né? A Lagoinha. Só assim para lembrar, eu nasci no lar cristão, como você sabe. Sim, como você falou no começo. Entendeu? Sempre fui evangélico, a minha formação, a minha base foi na Assembleia de Deus, né? Desde pequeno. Amém. Quer dizer, nunca bebi, nunca fumei, graças a Deus. Amém. Entendeu? Isso é muito bom pra gente músico, né, Pedro Paulo? A gente tem uma história de vida, mesmo da história muito cruel, você sabe disso, né?
E a gente começou de baixo, viajando em caminhão, viajando. Né? Hoje tem um hotelzinho, pelo tempo não tinha, né? Então, assim, sempre fui evangélico, né? E graças a Deus, hoje eu estou na Igreja Batista da Lagoinha, mas já passei pela Bom Refúgio, passei quase 10 anos na Assembleia de Deus Bom Refúgio. Pastor Léo Moreira, um abraço para o senhor Eliel Júnior, né? Pastor Ivan também da Igreja Batista do Avivamento, também aprendi muito, né? Cheiro para o senhor. E hoje eu estou na Igreja Batista da Lagoinha, né? Já estou lá, pastor Paulo Barreto, pastor Lauri. Gente boa, viu? Demais, Paulo é gente boa. E quando eu cheguei, eu não era Lagoinha lá, né? Vida e Paz na igreja, né? Eu era da igreja Assembleia de Deus Bom Retiro, e pastor Paulo sentiu direção de Deus de formar outra igreja, que ele era professor de seminário, né? E formou a igreja e Cláudio, cheio para tudo, meu maestrão aí, a gente toca mais de 10 anos junto, Cláudio, e assim, quando ele vai, me carrega, viu? Te amo, viu, meu irmão? É um irmão grande, né, que a gente tem um grande músico. Claro, né? Gente boa, né? Cláudio Lima, Banda Vida, mais de 10 anos, né? Sim. Banda Vida, né? Então, assim, quando eu cheguei, saí da IBA, né? Aí, Billy, baterista, foi fazer um som pra minha banda, que eu tinha uma banda evangélica, a gente, né? Só família, meu irmão, tudo canta e toca. E Billy me viu tocando e levou pra Bom Retiro, que era o pastor Léo Moreira. E quando cheguei, eu me encontrei de cara com o Cláudio, né? Com o Cláudio. Aí, fiquei lá, mais ou menos uns 10 anos, gravei um bocado de CD, que era CD na época, né? Aí gravei DVD, e também tive uma experiência muito grande também com isso, Paulo, né? Depois eu conto se der tempo. Mas aí Cláudio saiu de lá e foi para Vida e Paz, né? Que era pastor Paulo Barreto. E eu continuei lá, né? Só que família é família, né, mano? Você está familiarizado com o cara há muito tempo e eu senti muito a saída, falta, né? A saída ali, né? Aí Cláudio, já que eu vim para aqui, disse, aí eu curti muito. Tudo que eu faço, eu boto Deus no meio. Se eu sentir paz, vai dar certo. Aí, Cláudio foi para lá, ele é baterista também. Já tinha convívio de quase 10 anos. Ronaldo, né? Não. Ronaldo também. Ronaldo, um abraço para você. Grande batera também, muito bom batera. Sabe, tem uma mão muito grande, é um ministro de louvor, né? E assim, aí quando eu cheguei lá, aí custou um tempinho, né? Pedir direção a Deus. E no tempo certo dele, me levou para lá e encaixou tudo, né? Aí passei 6 anos, aí depois virou Igreja Batista da Lagoinha, aí veio Ronaldo, aí veio a Laura todinha, que a gente tinha é uma família, né? Com certeza. Então, quando eu cheguei lá, aí só tava Cláudio Eliel. Depois veio outra galera, veio Johnson, baixista, veio uma galera boa. E aí, Vida e Paz se tornou a Lagoinha, né? E a Lagoinha já faz 4 anos, e a de Centro, sábado agora, vai fazer 1 ano. Então, durante esse tempo, entre Vida e Paz e Lagoinha, 10 anos, né? Amém. Então, assim, hoje eu sigo o Senhor lá, né? Dizer que sou evangélico ainda, né? Graças a Deus. Não vou deixar de ser. Até Jesus voltar. Até Jesus voltar. Fiquei muito feliz quando pelo Paulo, na época que não era, né? Se converteu como George, como uma turma aí que eu meio que ficar tocando secularmente, mas é a nossa profissão, gente, é a nossa profissão, certo? A gente não confunde a parte espiritual com a parte profissional, são duas coisas diferentes, as pessoas precisam entender isso. Nós somos profissionais, como garçom como advogado é. É verdade. Entendeu? O que Deus quer de nós, você sabe disso, é o nosso... A nossa vida, né? O nosso procedimento aqui na Terra. Nosso comportamento, nosso testemunho. Beleza, Jaca? Gente, é o seguinte, o Bate-Papo Musical hoje está com esse grande músico, né? O Marco do Nascimento, né? Que é mais conhecido como Marco Jacaré. Exatamente. É o Marco Jacaré, baixista show morado Natal. Então, Marco, meu irmão, um agradecimento do Bate-Papo Musical. E aí tá aí para você agradecer, para a gente encerrar essa entrevista, que é só um pouco da história desse camarada, né? Porque também se a gente for contar tudo aqui, vai passar 2, 3 dias. Então tá aí a tela aberta para você agradecer, para que as pessoas, né, venham ver de repente mesmo, quando for assistir, isso aí é o Jacaré? Vai lá, Jacaré. Gente, eu queria primeiro agradecer a Pedro Paulo pelo espaço, né? Assim, eu estou vendo o crescimento desse programa e, assim, é uma porta aberta para vocês conhecerem a nossa história. É verdade. Não é verdade? E dizer assim, muito feliz por ter lhe
visto de novamente, porque cada vez que eu vejo esse cara tem história, sabe? História para contar aqui, sabe? E feliz ainda porque a gente está vivo ainda, né, Pedro, né? Verdade, Amigo nosso que partiu, né, que foi uma grande perda, né? É, sim. A gente teve perda recente, né? Que eu não tive nem coragem de ir, porque assim, ia chorar. Mas assim, um espaço muito bom. Gente, sigam. E assim, ore pela vida desse cara que tem sido um baluarte grande. Que vocês sabem que viver de música no Rio Grande do Norte é complicado, mas aí esse cara está abrindo um espaço muito grande para vocês conhecerem. Dizem que é anúncio das antigas, eu não digo isso. Eu digo que nós somos experientes, tem esse cara para contar, é isso aí. Esse espaço aqui, gente, cuide, porque são poucos espaços de Natal que tem isso. E tem mais, ainda vou mais. No Brasil tem poucos programas como esse que contam a nossa história. E outra coisa, acima de tudo, valoriza o espaço do músico da terra, não é isso, Pedro Paulo? Beleza. Então, agradecendo a Pedro Paulo pelo espaço, que Deus abençoe a todos. Cheiro. Beleza, gente? Eu quero agradecer também a Valmir Som, que tem nos patrocinado, ao nosso amigo Carlinhos, da banda Destaque, que é Mundial 5, agora está entrando com a gente também, o Sininho Miniatura, ali de Itaú, que ele faz bateria em miniatura, Dodoca, que faz a nossa edição, Neto Miau, que faz a música do programa. Quero agradecer a todos. Forte abraço e você se inscreva, deixe seu comentário, acione o sininho, né? E dê seu like, tá bom? Show de bola! Divulga, viu? Beleza, show!